Algumas pessoas entram em nossa vida por acaso, outras estão marcadas em nossa alma muito antes do primeiro olhar. Ela entrou na sala, e o tempo pareceu desacelerar. Seus olhos encontraram os dele. E então, aconteceu. Não foi um simples calafrio, não foi uma atração passageira. Foi um terremoto na alma. Uma memória enterrada há séculos despertou em frações de segundo. Seu coração conhecia aquele ritmo, seus olhos reconheciam aquela alma. Era como se uma parte dela, há muito tempo perdida, finalmente tivesse se encaixado. Sem uma palavra trocada, ela sabia, aquela não era a primeira vez. Havia uma história não contada entre eles, um livro fechado cujas páginas seu espírito já havia lido. Como explicar o inexplicável? Como racionalizar uma conexão que desafia o tempo e a lógica? Esta é a história de um encontro que o destino teceu muito antes de seus corpos existirem. Uma prova silenciosa de que o amor verdadeiro não conhece os limites do tempo, nem mesmo os da morte. Esta é a história de almas que se reencontram, porque prometeram se achar. No coração da cidade movimentada, existia um pequeno refúgio de páginas e silêncio, a livraria Esquinas Literárias. E era ali, entre clássicos encadernados e o aroma tranquilo de papel antigo, que Clara construía sua rotina. Uma rotina pacata, previsível, e profundamente solitária. Seus dias eram preenchidos pelo trabalho solitário, e suas noites, pelo eco de seus próprios passos em um apartamento que, apesar de aconchegante, guardava um silêncio quase palpável. Havia uma certa tranquilidade naquela vida, sim. Mas também havia um vazio, uma sensação inquietante de que faltava algo essencial. Ou alguém. Algo que ela não conseguia nomear, mas que sentia como uma ausência profunda, um quebra-cabeça da alma com uma peça faltante. Clara era uma alma gentil, de sorriso fácil para os clientes distraídos, mas aqueles que realmente prestavam atenção conseguiam ver a sombra suave em seus olhos. Às vezes, no meio do expediente, seu olhar se perdia no horizonte, além dos prédios cinza, como se buscasse uma resposta em um lugar muito, muito distante. Era um olhar que não pertencia totalmente àquele momento, como se parte dela estivesse sempre à espera de um sinal, de um despertar, de um reencontro que nem mesmo sua mente consciente era capaz de recordar. Ela tentou preencher a lacuna com livros, com hobbies, com a serenidade de sua própria companhia. Mas nada adiantava. Havia um eco de uma voz que ela não ouvia, a memória de um toque que ela não sentia, a sombra de um amor que seu coração parecia lembrar, mas sua mente havia esquecido. Era uma vida de espera, mas ela não sabia pelo quê, ou por quem. O que ela não podia imaginar, o que nenhum de nós poderia imaginar em seu lugar, é que aquele vazio não era falta, era preparação. Aquele silêncio não era solidão, era o prelúdio de uma sinfonia prestes a começar. A calmaria antes do reencontro mais extraordinário que uma alma pode experimentar. Porque às vezes, o que parece ser o ponto final de uma história, é na verdade o parágrafo que falta no início de tudo. E então, os sonhos começaram. Não eram sonhos comuns, aqueles que se desfazem ao abrir dos olhos. Eram visitas. O primeiro sinal não veio como um clarão, mas como um fragmento, uma sensação. A areia fina e quente escapando entre seus dedos dos pés, o cheiro salgado e poderoso do mar invadindo seus sentidos, e uma silhueta. A silhueta de um homem, de costas, sempre de costas, dissolvendo-se na luz dourada do entardecer, inalcançável. Ela acordava não com um susto, mas com uma pontada. Uma dor aguda no peito, um aperto sufocante que não era físico. Era uma saudade avassaladora por algo, ou por alguém, que sua mente consciente não era capaz de nomear. Era a angústia de ter quase lembrado, de ter quase tocado, apenas para ser puxada de volta para a solidão de sua realidade. E os sonhos não pararam. Eles se repetiam, teimosos, persistentes.
Em uma noite, não era mais o mar, mas uma floresta densa e primordial, o cheiro de terra molhada e musgo, correndo, sempre correndo em direção a algo, ou de algo. Em outra, era o brilho ofuscante de um candelabro em uma grande sala de baile, o som abafado de uma valsa, e a mesma presença masculina, agora vestida a rigor, dançando com ela, mas seu rosto sempre fora de foco, sempre uma promessa não cumprida. Cenários diferentes, épocas distintas, mas a mesma essência. A mesma conexão intensa, elétrica, e profundamente fugidia. Clara começou a viver em dois mundos. O mundo diurno, da livraria, do chá das 5, das conversas superficiais, e o mundo noturno, dessa memória emocional que teimava em não se revelar por completo. Ela se sentia dividida, despedaçada entre duas realidades. Qual era a verdadeira? A da solidão presente ou a da conexão passada? A solidão que sempre existiu agora se tornou uma ferida aberta. Os relacionamentos que ela tentou iniciar pareciam ainda mais superficiais, mais desconectados. As conversas soavam como ruído de fundo. Como se conectar com alguém neste mundo, quando sua alma parecia estar presa a um acordo feito em outro? Ninguém conseguia preencher aquele vazio que agora parecia um abismo. Cada aperto de mão, cada abraço, só servia para lembrá-la do toque que ela sentia em seus sonhos, um toque que era mais real do que qualquer coisa em sua vida acordada. A frustração deu lugar a uma tristeza profunda e silenciosa. Uma pergunta começou a ecoar em sua mente, uma pergunta que a aterrorizava: será que ela estava destinada a uma vida de saudade? Saudade de um amor que talvez nunca tivesse existido? De uma memória que seu cérebro inventou para confortá-la? Ela se sentia incompleta. Um quebra-cabeça magnífico, com todas as peças no lugar, exceto a peça central, a peça que dava sentido a todas as outras. O que ela não podia saber, o que ela estava prestes a descobrir, é que aquela não era uma sina, era uma preparação. Aquele vazio não era um castigo, era o vaso sendo esvaziado para ser preenchido com algo infinitamente maior. A peça que faltava não estava perdida, ela simplesmente ainda não havia chegado. E o universo, em sua sabedoria silenciosa, estava prestes a entregá-la. Porque às vezes, precisamos nos perder completamente em outras vidas, para finalmente nos encontrarmos nesta. A insistência veio de onde menos se esperava, uma amiga de trabalho, perceptiva o suficiente para notar a sombra que habitava Clara. Vai fazer bem, ela disse, é sobre almas gêmeas, reencarnação, essas coisas que você adora ler. Relutante, exausta de si mesma e de seus sonhos que não a deixavam em paz, Clara aceitou. Mal podia imaginar que aquele simples sim seria o portal que dividiria sua existência em dois, o antes e o depois absoluto. O ambiente era tranquilo, cheio de uma energia serena que contrastava com a turbulência dentro dela. Ela escolheu o assento mais distante, no fundo do auditório, como se quisesse uma rota de fuga fácil. Era apenas mais uma tentativa frustrada de encontrar respostas, ou pelo menos, um pouco de paz. Ela se preparou para ouvir palavras bonitas e teorias que nunca se aplicariam à sua vida real. E então, ele entrou. Um homem de estatura média, semblante calmo, vestindo um terno simples. Ele sorriu para a plateia, um sorriso gentil. E quando abriu a boca para se apresentar, algo aconteceu. Algo profundamente visceral. Não foi o que ele disse. Foi como soou. A voz dele não era apenas uma voz. Era um eco. Um eco que reverberou em um lugar dentro dela que há muito tempo estava adormecido. Era uma frequência que seu corpo reconhecia antes mesmo de seu cérebro processar. Era familiar. Era reconhecível. Cada palavra era uma nota de uma música que ela sabia de cor, mas não lembrava o nome. Ele começou a discorrer sobre as leis de causa e efeito.
sobre justiça divina. Sobre como as almas não se perdem, mas se agrupam em famílias espirituais, viajando juntas através das encarnações para aprender, reparar erros e, principalmente, para amar. Cada palavra era um martelo batendo na fechadura de um cadeado que ela carregava na alma. E então, ele fez uma pausa. Olhou para a plateia com uma seriedade doce e citou o que seria a chave. Como nos ensina Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Mas, meus amigos, não reduzamos a caridade à esmola. A maior caridade é a do perdão que liberta, da paciência que acolhe, é o amor incondicional que tece os fios invisíveis e une as mesmas almas, vida após vida após vida. Foi como se aquele trecho, adaptado e falado por aquele homem, com aquela voz, fosse um código. Um comando. Uma imagem explodiu na mente de Clara, nítida, vívida, inegável, ela, em um vestido de época, abraçada a ele, o palestrante, Eduardo, em um uniforme militar, se despedindo em lágrimas em uma estação de trem poeirenta. A promessa sussurrada entre soluços, encontraremos novamente. Eu te encontrarei, ponto. Ela não conteve as lágrimas. Elas não pediam permissão. Eram pesadas, quentes, e traziam consigo a libertação de uma saudade de séculos. Não havia mais dúvida. Não era imaginação. Não era desejo. Era memória. Era ele. O homem dos seus sonhos. A silhueta inalcançável. A peça central do seu quebra-cabeça. A alma que a sua procurava há tanto, tanto tempo. E naquele instante, o mundo não acabou. Ele começou. Toda a solidão, toda a angústia, toda a confusão, tudo se transformou no preço infinitamente pequeno que ela teve que pagar por aquele momento. O reencontro não era mais uma promessa. Era um fato. E ele estava a apenas alguns metros de distância. E agora? O que acontece quando duas almas, separadas pelo tempo, se reencontram no mesmo corpo, na mesma sala, no mesmo instante? O som dos aplausos pareceu vir de outro planeta. Enquanto a plateia se agitava, Clara permaneceu sentada, ancorada à cadeira por uma força que era metade pavor, metade êxtase. Veja de perto, falar com ele, era ao mesmo tempo tudo o que ela queria e a coisa mais aterrorizante do mundo. Cada passo em sua direção parecia uma jornada de 1000 quilômetros. Mas seu coração, que há tanto tempo esperava, não permitiria que ela fugisse agora. Com pernas de chumbo e um coração que ameaçava sair pelo peito, ela se aproximou. Ele estava distraído, arrumando sua pasta, com a cabeça baixa. E então, ele ergueu os olhos. E o tempo parou. Não foi um congelamento de surpresa ou estranheza. Foi um reconhecimento. Seus olhos se encontraram e um silêncio absoluto caiu sobre eles, um silêncio que era mais denso, mais eloquente e mais verdadeiro do que qualquer palavra que pudesse ser dita. Não houve formalidades, não houve hesitação. Apenas um olhar que dizia, finalmente. Você chegou, ponto. Eduardo, eu sonhava com uma livraria. Eduardo, e com você. Era tudo o que precisava ser dito. Era a confirmação. A prova irrefutável. Aos poucos, com vozes embargadas e corações abertos, eles começaram a costurar as memórias. Sentados na beira do palco, como duas crianças compartilhando um segredo colossal, eles desvendaram o tecido do tempo. Ele descreveu a areia fina que ela sentia, o cheiro do mar que a invadia, a escuridão opressora da floresta e a grandiosidade da sala de baile. Seus sonhos eram espelhos perfeitos, reflexos exatos um do outro. Cada detalhe se encaixava com uma precisão sobrenatural. Eles não haviam se encontrado apenas em uma vida, mas em várias.
Foram amantes apaixonados separados pela guerra naquela estação de trem. Foram irmãos unidos em uma tribo ancestral, protegendo um ao outro. Foram amigos leais em uma corte real, compartilhando segredos e risadas. Cada existência, um capítulo. Cada encontro, uma promessa renovada de que a jornada não havia terminado. A vida, em sua sabedoria divina, os havia separado em momentos cruciais. Não como um castigo, mas como uma oportunidade de crescimento individual, de aprendizado solitário que agora poderia ser compartilhado e compreendido. A lei de causa e efeito não os havia punido, havia-os preparado. E a mesma justiça divina que permitirá a separação, agora os unia novamente, não por acaso, mas por merecimento e por um amor que se recusava a ser extinto pelo tempo ou pela morte. Aquela não era uma primeira vez. Era um reencontro. A chance mais preciosa que duas almas podem receber, a chance de recomeçar. De amar mais profundamente, de perdoar velhas dores, de evoluir juntos, conscientes do laço eterno que os unia. O vazio foi preenchido. A saudade encontrou seu objeto. A busca havia terminado. E assim, uma história de várias vidas chegou ao seu capítulo mais importante, o agora. Clara entendeu, então, que aquele vazio que a consumia não era falta, era amplitude. Era o eco de um amor tão vasto que não cabia em uma única existência. Sua solidão não era ausência de pessoas, era a saudade específica, cósmica, de uma única alma que completava a sua. A dor das separações em vidas passadas não tinha sido um castigo cego. Tinha sido o crisol necessário, o fogo que purificou seus espíritos para que hoje pudessem se reencontrar não com a paixão cega de outrora, mas com a humildade de quem errou, a gratidão de quem foi perdoado e a sabedoria de quem compreendeu o preço do amor eterno. Ela compreendeu a profundidade daquela frase de O Evangelho segundo o Espiritismo: as aflições da vida são provas ou expiações. Sua provação havia sido a espera. A angustiante, dolorosa, mas divina espera. E a justiça divina, que é perfeita, não a havia abandonado. Ela apenas aguardava o momento exato, o alinhamento preciso de suas jornadas individuais, para promover o reencontro. A dor não tinha sido o fim da linha. Tinha sido o longo, escuro, mas necessário túnel que a levou até a luz deste novo começo. O amor deles não foi apagado. Foi reescrito. Redimido. As leis de causa e efeito foram equilibradas pelas leis maiores do amor e da misericórdia divina. Eles não estavam ali para repetir os mesmos erros, mas para honrar a segunda chance que lhes foi dada. Cada lágrima derramada no passado agora regava o jardim de seu presente. Cada momento de solidão se transformava em gratidão pelo companheirismo de agora. A história de Clara e Eduardo nos lembra que nenhum sofrimento é em vão. Nenhuma espera é eterna. O universo não esquece nenhuma promessa feita de coração para coração, de alma para alma. As conexões genuínas são fios dourados tecidos no tir do destino, que podem se esticar por séculos, mas nunca se romper. E você? Já sentiu um reconhecimento instantâneo? Uma conexão que não consegue explicar? Reflita por um momento. Aquela pessoa que chegou na sua vida e parece que você já conhecia há uma eternidade, aquele lugar que você visitou e sentiu como casa, aquele sonho que se repetia e trazia uma sensação familiar. Não subestime essas sensações. Elas podem ser ecos suaves de outras existências, sussurros da sua alma lembrando você de promessas feitas muito antes desta vida começar. Deixe nos comentários se você já viveu ou acredita nesses reencontros. Sua história pode ser o sinal de esperança que outra alma precisa ouvir hoje. Se esta história tocou o seu coração, curta este vídeo. Esse gesto simples ajuda nosso canal a crescer e a levar mais mensagens de esperança e fé para quem precisa.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que mostram a beleza e a grandiosidade dos laços que transcendem o tempo. O amor é a única coisa que levamos de uma vida para outra. Allan Kardec.